noite. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de estar aqui, encontrar vocês e contar um pouco mais do nosso trabalho e o que a gente tem aprendido também com a ciência nessa jornada. E primeiro, a gente queria explicar um pouco o nome, né? Assim, porque isso é uma coisa que as pessoas nunca entendem. E acho que é bom explicar que o Soren e eu, o Vitor, somos um casal. E o Soren é dinamarquês, e por isso a nossa língua comum e como a gente começou a se falar foi em inglês. Então, muitas das nossas conversas ainda são em inglês, é uma mistura de inglês e de português. Assim. E a Simple veio de uma conversa em inglês, então fazia sentido para a gente pensar nesse nome em conjunto, que é Assemble, que em inglês significa montagem e combinação de coisas, e Simple, que vem de simplicidade. Então a gente resolveu criar a Simple, ou é Simple. No começo a gente queria sempre misturar essa ideia de design escandinavo e também brasileiro, que é essa nossa mistura, né? E pensou que as formas iam ser sempre um pouco mais simples, mínimos, e a gente queria fazer essa brincadeira de montar coisas. E, bom, aí contando um pouco mais de qual é o nosso principal motor na Simple, que é transformar lixo industrial ou transformar coisas no geral, né? A gente tem, assim, um background um pouco diferente, né? Eu sou brasileiro, carioca, do sul do Rio, cursei parte da graduação em arquitetura na UFRJ, tenho 29 anos hoje, mas sempre tive interesse em fazer manual. O meu avô, ele tinha uma marcenaria dentro da nossa própria casa, então desde pequeno eu tinha esse interesse por fazer coisas, assim. E pode contar um pouco. Eu sou Soren. Eu moro aqui faz 5 anos, eu fiz muita Câmara Turco, que eu contei com o Vitor. Eu tenho que namorar. Eu decidi me mudar para cá. Mas eu me formei em design digital, na outra coisa, mas eu sempre assim, tive o sonho de desenhar assim, mobiliário, coisas mais físicas. Assim. E aqui, assim, esse slide é meio só para mostrar que o processo criativo, como todos vocês aqui provavelmente trabalham nessa área, eu tenho interesse por isso, pelo menos, não é uma coisa linear, né? Então, a gente vai estruturar um pouco assim, contar a nossa história, contar de uma forma cronológica, mas às vezes tem umas interrupções. E eu acho que... também, assim, falar que sempre ainda está se construindo, né? Então, é uma coisa assim... Fechada ainda, porque a gente só tem 10 anos, a gente comentou muito, mas agora a gente tá mais coisa aqui, mas a gente vai mostrar o processo, como começou, como está agora, como a gente quer no futuro, né? E, então, começando um pouco de como nasceu a Simple, a gente é uma empresa pandêmica. Quando a pandemia surgiu, assim, estourou, a gente morava junto já aqui no Rio de Janeiro, num apartamento bem pequeno na Lapa. E nesse momento, acho que por nós dois termos esse interesse pelo fazer manual, já ser da área criativa, a gente começou a testar muitas coisas dentro de casa, no nosso próprio apartamento. E uma das primeiras experimentações que a gente fez foi, na verdade, com extração de pigmentos de elementos orgânicos, assim. E a gente queria tentar fazer pigmentação em concreto de forma artesanal, caseira. E daí a gente fez muitos testes com café, com cenoura. Isso meio que não foi muito para frente, a gente até conseguiu os resultados iniciais, assim. Mas depois que a gente fez esses testes, a gente começou a perceber que a gente poderia acrescentar elementos reciclados dentro dessa argamassa que a gente estava criando. E não só um pigmento, assim. Então, a gente começou a fazer esses primeiros testes e logo precisou de um espaço um pouco maior. Porque imagina fazer argamassa dentro de um apartamento que é um cômodo, né? Então não dava muito certo.
E daí a gente conseguiu achar. Sim. Na verdade, você fez um bar de massa, né? E eu nunca vi isso antes. Nossa, dá para fazer isso? E assim, eu acho que a gente também descobriu que tinha um buraco no mercado, talvez aqui no Rio, de granulite, né? Que a gente realmente viu que seria legal tentar seguir esse caminho com granulite, porque não tem, mas não tem muito. Sim. Então a gente decidiu isso e depois disso a gente mandou para começar a fazer coisas mais sujas, assim, sabe? Porque realmente é um trabalho que precisa de um espaço apropriado para isso. Daí aqui são fotos do nosso ateliê, que ficava lá na Gamboa, no primeiro espaço que a gente conseguiu, né? E era tudo muito improvisado ainda. E acho que vale logo explicar o que é o granilite, né? O granilite, que é um material cimentício, foi muito usado para fazer revestimento, pavimentação nos anos 50, 60. Ficou um pouco esquecido durante um tempo. Eu acho que nesse momento que a gente começou a experimentar com isso, houve essa redescoberta do material. E ele nada mais é do que cimento, água, agregados miúdos e agregados graúdos. Ou seja, a mesma coisa que em concreto. Só que, depois que essa peça ela é moldada, você precisa passar por diversas etapas de baixa e polimento para você mostrar o que está agregado ali naquela massa. Né? E daí a gente, nessas experimentações, começou a se questionar por que não dar uma destinação para alguns resíduos dentro dessa massa. Né? E daí surgiram os primeiros testes, que foi essa primeira coleção que a gente desenhou, que a gente chama de 01, em que a gente fez objetos utilitários, como bandejas, porta-copos e até um espelho, mas todas essas peças foram testes, assim. Então a gente estava experimentando muito o que colocar dentro dessa massa. E aí aqui a gente tem vidro reciclado, plástico reciclado, restos de tijolo, e acho que isso foi o que deu assim, um norte para a gente do que a gente poderia fazer a partir daí. Quer falar um pouco? E logo depois que a gente lançou essas peças assim online, a gente percebeu que teve um interesse das pessoas, né? E daí a gente recebeu o contato de muitos arquitetos e pessoas comentando e perguntando se a gente poderia fazer outras coisas além daquilo, né? E daí foi quando a gente recebeu a encomenda de um cliente para fazer uma bancada, que foi a primeira bancada que a gente fez. E depois disso vieram outros pedidos para fazer cubas esculpidas, para fazer também mais bancadas, e a gente foi aprimorando o nosso trabalho e desenvolvendo conforme os clientes iam pedindo para a gente fazer as coisas. Né? Então, é um processo que foi bem, como posso dizer assim, bem tentativa e erro mesmo, sabe? Porque às vezes as coisas davam errado e a gente ia, tentava e fazia de novo, sabe? Também bom falar aí que sempre tem dois caminhos, tem as peças e tem os projetos, né? Bancada, cuba, E daí eu acho que um dos momentos mais desafiadores para a gente foi quando essas duas arquitetas do IEMA Arquitetura pediram para a gente fazer aquilo que a gente já estava fazendo, mais um piso. E tradicionalmente o granilite é feito em loco. Só que a gente não tinha essa experiência, assim. A gente foi aprendendo muito por conta própria e por estudos nossos e pesquisa online. E a gente até queria fazer aulas e cursos com outras pessoas, mas não tinha ninguém que pudesse ensinar para a gente. Então a gente começou a tentar a gente mesmo fazer as coisas. E, bom, aqui é um pouco do processo de fabricação dessas placas, que a gente decidiu não fazer em loco, e sim fazer no nosso ateliê, que a gente podia ter um controle maior da qualidade daquela peça, sabe? E a gente fez essas placas de um tamanho de 1 por 1, e assim, foi muito difícil, a gente não pode mais. Porque imagina só que uma placa dessa de 1 por 1 com 2 centímetros de espessura, ela pesa cerca de 30 quilos. Então, para você assentar essa placa, você sempre precisa de 2 pessoas. Para fazer o transporte é bem complexo
Mas a gente conseguiu, o projeto foi entregue, a gente ficou satisfeito. Apesar de todas as coisas que acontecem numa obra, a gente teve muitos aprendizados disso, né? Por exemplo, como diminuir o tamanho da placa, né? Que a gente vai fazer. E daí, enfim, pulando aqui, a gente tem o resultado desse piso, e além do piso da cozinha, né? A gente fez também o revestimento do banheiro e uma cuba esculpida, e acho que é importante lembrar que a gente sempre parte dessa premissa de utilizar agregados reciclados dentro das nossas peças, né? Então, sempre a gente vai usar uns pedaços grandes, que são esses agregados graúdos, que foram processados e também triturados dentro da massa. Mais na frente, vocês vão ver que a gente tem umas máquinas hoje que fazem esse processamento dentro do nosso próprio ateliê. E, enfim, a gente tem mais um pouco dessa produção, né? Aqui. E, mais recentemente, a gente colaborou também com o Caju, que é o escritório do Caio Bruno, não sei se ele já foi, está aí, mas a gente fez essa bancada para o MUCAB, que é o Museu de História Afro Brasileira, que fica lá na Gamboa, que é o bairro que a gente, hoje em dia, também habita, né? Então, a gente conseguiu levar a peça andando até o MUCAB, que é bem próximo da gente. E, bom, aí tem um pouco desse processo de fabricação, a gente usou pedaços de madeira também como agregado, que a gente conseguiu com o coletivo Chilo, que fica lá no centro do Rio, que eram sobras, né, da produção deles. E acho que isso é um pouco da história da Simple, enquanto uma empresa que atende a projetos de arquitetos e demandas de clientes, mas o outro braço da Simple é mais autoral e tem a ver mais com os nossos próprios desejos, né, de criação de produto, de mobiliário. Você pode falar um pouco? E acho que, bom, lá no começo da Simple, a gente teve de cara já umas interações com algumas empresas que viram o nosso trabalho online e ficaram interessados. A primeira delas foi o Grupo Arpoadorim, que tem os hotéis, né? Arpoadorim e Ipanemaim, e a gente começou a vender essas peças menores que a gente tinha feito como testes na loja deles, assim. E depois a gente já recebeu o contato da Ruban, que é um marketplace de design, que também ficou interessado nessas peças, né? Então a gente começou a entender que, uau, tem um mercado aí. A gente achava que realmente não sei se as pessoas não têm interesse, a gente ficava um pouco na dúvida. Até que a Nova Cozinha, que é uma loja de São Paulo também, chamou a gente para fazer uma colaboração. E foi a primeira vez que a gente desenhou em conjunto com outras pessoas e a gente desenvolveu essa linha de utensílios de cozinha que tem como premissa usar a terra dentro das composições. Então, o que dá essa coloração é terra vermelha, que a gente consegue achar assim, aqui no Rio de Janeiro. E foi o que deu assim, um primeiro pontapé para a gente também estar em São Paulo e mostrar nossas peças por um público maior, que ainda não conhecia. E a gente fez uma abertura na loja deles, mostrando nossas peças. Bom, acho que enquanto a gente estava fazendo essas coisas, a gente nunca deixou de explorar os potenciais com os materiais que a gente achava, né? E eu acho que se a gente para perceber, enquanto a gente caminha na rua, o tanto de coisa que é jogada fora, em caçamba de obra, em caçamba de lixo, a gente vai ficar surpreso com o potencial daquelas coisas, né? E eu acho que o Sorry, melhor que eu, assim, ele tem um olho muito atento para essas coisas. Então a gente começou a explorar e procurar lugares que tivessem descarte, né? E levar eles para o nosso ateliê para começar a processar. E aí, por exemplo, a gente acha muitas pedras, a gente acha vidro, e o vidro eu acho que é um material interessante, que ele tem um potencial de reciclagem muito grande, e ele é bastante reciclado, mas a gente não consegue reciclar o volume total de vidro que a gente consome, apesar dele ser um material super reciclável. E a gente consegue pegar esse vidro que acabaria indo para uma destinação incorreta, né? Hoje o Brasil só
recicla cerca de 5% de todo o vidro que a gente consome. Então, os 95% de vidro acaba indo para aterro sanitário, acaba indo para um outro lugar. Então, a gente queria também usar esse material para dar uma sobrevida a ele, inserir ele de novo no ciclo. E outro material que a gente acha interessante são as cascas de ostras, que elas dão um efeito muito bonito nas peças, né? E são materiais que são consumidos em restaurantes aqui no Rio de Janeiro, que a gente conseguiu montar uma rede de fornecedores desse lixo. Então, por exemplo, no Jardim Botânico tem um restaurante que toda quinta-feira servia ostras e aí a gente pedia para eles separarem essas ostras para a gente. Aí a gente coletava, processava. Eu acho também isso é o nosso paixão, né? De achar uma coisa que lixo e tentar transformar isso para uma coisa assim bonita, né? E isso é muito legal experimentar assim. E eu acho que isso também despertou o interesse das pessoas em doarem coisas pra gente. Então a gente recebe muitas vezes mensagens no Instagram ou ligação falando: eu tenho aqui uma pedra, eu vou fazer a demolição dessa bancada, vocês têm interesse e tudo mais. Muitas vezes a gente aceita, a gente coleta, pega, mas às vezes esse volume é tão grande que a gente não consegue. E isso é um pouco, às vezes, frustrante para a gente, porque a gente é uma empresa muito pequena e artesanal ainda. A Simply somos nós dois e mais 2 assistentes que a gente tem. Então, isso é um limitante no momento de não conseguir processar um volume de material tão grande, mas que a gente acha que, de alguma forma, só de fazer as pessoas repensarem naquele resíduo que elas geram e tentarem dar essa destinação correta, a gente já fica feliz, assim, sabe? E acho que, futuramente, a ideia é que a gente consiga cada vez mais processar um volume maior dessas coisas. E daí a gente segue, assim, com mais experimentações, porque até então a gente só tinha, até quando, mais ou menos, assim, acho que até o início da nossa produção lá na Gamboa, a gente tinha sempre trabalhado muito com granilite. Mas a gente começou a pensar que, a Simply não é um estúdio de granilite. A gente é um estúdio que quer reaproveitar materiais. Então a gente tem essa estética, tem esse apreço por esse material, mas a gente queria também experimentar com outras coisas. E aí a gente começou uma investigação com papel, com madeira, com vidro, com plástico. E a partir disso a gente criou o que a gente chama de lixoteca, que é a biblioteca de celular. Que é uma ideia assim, que surgiu a partir da Xiloteca, que é uma biblioteca de madeira, em que as madeireiras normalmente catalogam todos esses materiais e veem a densidade da madeira. Então a gente começou a fazer a nossa própria lixoteca, que é essa classificação de materiais que são descartados. E daí isso inclui uma variedade de coisas possíveis. A partir disso, a gente pensou em como transformar essa lixoteca em um objeto de design. E a gente começou a estruturar uma cadeira, que a gente chama de cadeira lixoteca, cadeira LT, e aplicou esse projeto para um concurso de design. E esse concurso de design, que foi em 2021, se eu não me engano, a gente não ganhou. E ficou guardada lá na nossa casa, porque a gente montou um protótipo 1 para 1 dela, que é essa versão da cadeira. E depois de 3 anos, a gente recebeu uma ligação do Marcelo Lima, que é um curador de design também e jornalista de São Paulo, perguntando se a gente tinha essa peça e se estava interessado em apresentar ela em Milão. Foi quando a gente resolveu olhar de novo para essa peça, né? E... Não, eu acho que essa cadeira também é importante para a gente, porque assim, para a gente um conceito que a gente sempre quer trabalhar, sabe? A gente sempre vai olhar para a cadeira, tem vidro, tem papel, tem como a gente pode explorar mais esses materiais diferentes. Então, acho que foi um marco essa cadeira para a gente que vai seguir como nosso processo. A gente vai mostrar mais como a cadeira também se transformou para outras cores, com outros materiais. Mas então, acho que
A gente ainda não conseguiu realmente, a gente ainda trabalha muito com carne indígena, mas a gente quer realmente voltar para essa biblioteca e tentar, assim, sempre explorar as possibilidades desses outros materiais. Vai daqui a pouco. Sim, e acho que é interessante falar também que foi uma escolha nossa tratar todos esses materiais da biblioteca para a cor preta, porque muitas vezes quando a gente vê ou ouve falar sobre produção com materiais reciclados, existe um estigma de que isso é uma coisa menor ou que não é tão bonito, e daí a gente sempre quis trazer esse trabalho com uma reciclagem de uma forma mais elegante, de uma forma em que isso possa competir com qualquer outro objeto de design ou de mobiliário, sabe? Então, foi uma escolha trazer essa limpeza para não causar um estranhamento tão de cara, né? Porque a gente entende que nem todo mundo talvez entenda a beleza dos materiais como eles são, né? Então, a gente fez essa escolha. Acho que um outro marco, assim, né, foi a primeira mesa mono, que foi, acho que, assim, um grande passo dentro da nossa produção, e a gente é muito feliz e agradecido a esse casal, que é a Monique e o Pedro, que foram as pessoas que instigaram a gente a produzir uma mesa de jantar. Porque no momento que eles contactaram a gente ainda fazia aquelas peças pequenas, né, aqueles objetos menores. Então, eles entraram em contato com a gente e falaram: vocês já fizeram mesa? Não. Mas vocês querem fazer? Eu falei: a gente topa. Então é bom ver também esses clientes que instigam a gente, né? E fazem com que a gente se desafie o tempo todo. E essa mesa, ela tem esse reaproveitamento de vidros, que são vidros que a gente coleta com uma fábrica em Minas Gerais, que tem uma produção tão grande que acaba tendo também um descarte. Então a gente consegue, de novo, reinserir isso no ciclo de produção de uma forma que não perca valor, mas sim ganhe valor. Então isso é o upcycling, né? E essa mesa de jantar, eu acho que foi o que abriu também muitas portas para a gente. E eu vou deixar... como é que eu tiro o áudio só para... O controle atrás do notebook. Eu vou deixar o vídeo passando, que é um pouco de todo esse processo de produção da mesa que a gente registrou junto com esse casal. E eu acho que isso foi uma das coisas também que abriu muitas portas para a gente. E foi, acho que depois disso que o Bruno Simões, até que está aqui, que é também curador de design, e uma pessoa muito querida pela gente hoje em dia, visitou o nosso ateliê, que ficava nesse lugar aí, na ladeira do Faria. E, bom, eu acho que essa mesa abriu também o nosso olhar para focar no nosso trabalho autoral e também desenhar as coisas como a gente realmente gostaria de desenhar. Então foi um trabalho muito colaborativo e com esse casal, né? Mas a gente teve uma autonomia muito grande de desenho, de proposição das coisas, e foi quando a gente começou também a entrar em contato com empresas que poderiam, destinar o resíduo delas para a gente. Então foi quando a gente começou a entender que a gente transforma lixo industrial, sabe? A gente consegue pegar coisas que algumas fábricas não têm um lugar certo para dar e a gente dá, sabe? Daí, bom, acho que eu vou deixar um pouco esse vídeo rodando para vocês entenderem como é a fabricação total dessa mesa. Depois eu vou...
Tô curioso com Eu acho que é legal contar também que esses vidros maiores que a gente tem na superfície das peças de ONU, a gente realmente posiciona eles nos lugares que a gente quer. Então, toda vez que a gente vai criar, a gente tem uma composição. Além desses vidros, a gente tem um vidro triturado pequeno também que vai dentro da massa, mas esses maiores a gente escolhe exatamente onde eles ficam toda vez que a gente faz uma mesa. Mas sempre tem diferença. E essa foi a produção, a primeira versão dessa mesa, né? Então, algumas coisas na produção e também como ela é feita mudaram depois da peça 0.0, né? Mas ainda continua sendo feito por nós dois, mais ou menos assim. Foi o casal que filmou? Sim, o Pedro é fotógrafo e ele fotografa até hoje todas as nossas fotos. Todas essas fotos são feitas pelo Pedro, ele é maravilhoso. E a Monique, ela também tem um olho muito bom, ela filma muita coisa forte. E daí a instalação dessa mesa, que a gente não faz ideia de como é fazer no começo, então a gente chamou, tipo assim, 8 pessoas para ajudar, porque é um material pesado em si, né? O tampo pesa cerca de 100 quilos. Então, hoje em dia a gente não precisa de tanta gente, porque a gente já desenvolveu uma forma mais fácil de montar, a gente tem cavaletes especiais que regulam a altura, enfim. Mas a primeira a gente foi realmente aprendendo ali no processo com eles e o casal super topou assim. Então acho que a gente deve muito a eles por isso, né? De topar, fazer com a gente, eu não sabia nada nesse momento. Ela concorreu na categoria, mas a gente não levou esse prêmio, a gente levou outra categoria lá no Daeg. A gente foi no Talento em Ascensão. Mas a gente concorreu com a mesa nas mesas de jantar. E engraçado que no vídeo, não sei se vocês repararam, que entra uma coisa pela janela. Sim. A gente achou que a mesa ia precisar ser içada para entrar, mas na verdade ela entra no elevador. E todas as vezes que a gente já entregou outras, a gente sempre entrou no elevador. Mas o que precisou subir foi o cavalete, que não cabia. E daí, por isso que hoje em dia a gente tem cavaletes menores, que são compactos e dobram e tal. E dessa mesa de jantar, a gente criou uma família de outros objetos, que são mesa lateral, mesa de centro, centro de mesa. E com essa produção, a gente foi convidado pelo Bruno, depois de ter ido lá na nossa feira, para participar da MAD, que é uma feira de design colecionável em São Paulo, que eu recomendo muito a todos irem, porque tem uma produção brasileira assim, incrível nesse lugar, de todos os cantos do Brasil. E depois da MAD, assim, eu acho que foi o momento que o nosso trabalho começou a ser mais reconhecido, a gente sentiu nesse momento. A gente sentiu, na verdade, que sempre começou depois dessa MAD, quase, né? Sim. Porque foi um outro universo, assim, com falar com outras pessoas, assim, saem nas revistas. Eu acho também que foi o momento que as pessoas viram o nosso trabalho ao vivo pela primeira vez também, porque a gente já estava online, mas é muito diferente ver uma peça online e uma peça presencialmente. E eu acho que esse material que a gente produz tem um apelo do toque muito presencial, né? Eu acho que a foto nunca traduz 100% o que ele é. E desde essa MAD a gente produziu cerca de 20 mesas de jantar dessa que a gente fez naquele vídeo. E a gente já mandou ela para muitos lugares do Brasil. E assim, no começo a gente não faz ideia de como que manda isso para Salvador, gente. Tipo, como é que a gente manda? Vai para o Recife e São Paulo, enfim, a gente conseguiu resolver todas essas questões, mas a gente era muito cru ainda nesse momento, e foi realmente aprendendo ali, por isso que é aquela explosão, porque foi uma loucura. Assim.
E depois disso a gente teve variações diferentes dessa mesa. Essa que a gente chama banana, ela tem essa cor meio engraçada, assim, mas lúdica, né? E a partir disso veio, acho que, um reconhecimento muito grande da imprensa, assim, que a gente fica, assim, às vezes bem surpreso ainda. Esse ano ainda aconteceu uma coisa que, sei lá, eu não esperava, não imaginava, mas eu fui selecionado na lista da Forbes Under 30 como designer em ascensão também. E acho que pensar que isso podia acontecer, sei lá, sendo um jovem do subúrbio carioca, assim, é meio de outro mundo. Mas esse reconhecimento, acho que deixa a gente, sei lá, muito feliz e sem palavras até, assim. Mas isso também começou depois do MAC, né? E realmente, assim, o estúdio de design tem que entrar nesse lugar para realmente, não sei, ter contato com imprensa, com pessoas importantes, tudo isso, sem esse... Pessoas que trabalham no setor, né? Sim, sim. Estava muito, assim... Obrigado, Bruno. E eu acho que isso tudo meio que traz a gente para o momento de agora, que a gente mudou daquele ateliê que já era na Gamboa, na Ladeira do Faria, para um outro espaço, que é próximo da Praça da Harmonia, isso por uma série de fatores. Primeiro, aquele lugar tinha uma escada na entrada, então imagina sair com um tanto de 100 quilos descendo uma escada. E a gente fez algumas vezes isso, então foi meio complicado. A gente começou a procurar outro lugar já que não estava dando mais. E nesse ano, né, 2024, foi o ano que a gente foi a primeira vez para Milão para mostrar nosso trabalho com a cadeira LT, e também a cadeira LT a gente apresentou no Salone Satellite, que é um salão dentro do Salão do Móvel para jovens designers, que nunca tenham exposto no salão. E também numa outra exposição que se chamava Popolova, com apoio da Apex, da Universidade de Estúdio. E a gente apresentou, então, a gente foi para Milão, primeira vez, apresentando 2 peças em 2 lugares diferentes. Assim. A gente foi presencialmente, mas antes a gente tinha ido também, vou perguntar ali para lembrar, a gente tinha enviado essas amostras pequenas para uma matéria-teca, que era dentro da exposição na universidade também. A gente mostrou essas amostras, mas não foi presencialmente. Então, 2023, a gente mandou as peças e não foi. 2024, a gente foi presencialmente também. E a gente apresentou a versão pistache da mesa lateral mono. E esse vídeo é legal porque quando você vai em espaços de arte, você não pode encostar em nada, né? Espaço de design é para tocar, é para sentar, é para fazer levantar, ver se é confortável ou não. Então a gente fez esse registro escondido de todo mundo que passava e encostava na nossa mesa, né? E eu acho que esse é o apelo também tátil, né, que o nosso material tem, que às vezes não se traduz na foto, né? E a outra peça, que é a cadeira LT, né, a gente apresentou uma versão com o roxinho e também o azul Bahia, porque a gente achou que fazia sentido mostrar materiais que eram exclusivamente da América do Sul. Então, essa madeira e essa pedra você não vai encontrar em outro lugar do mundo. Então a gente resolveu introduzir ela também dentro da cadeira LT. E esse ano também, a gente, como a Bel tinha falado, a gente concorreu no Elle Decor Design Awards, que é um prêmio de design, que tem muitas categorias, e a gente, com a mesa de jantar mono, concorreu na categoria mesa de jantar, mas a gente não ganhou, porque, enfim, grande nome. A gente concorreu com Soul Designs, Aline Desanime, Lucas Recchia, o Gustavo, que foi quem levou na mesa de jantar, e essa mesa, pessoalmente, ela era belíssima, realmente merecia. E... Para mim, o mais legal foi estar junto com o Lucas Recchia, porque ele não sei se vocês conhecem o Lucas Recchia, mas ele é um designer. Ele é um designer muito legal, eu acho. Um trabalho muito legal. Foi muito... Mas a gente acabou levando na categoria Talento em Ascensão, porque a gente ficou muito feliz já também, né?
E aqui a gente no palco, recebendo o prêmio do Bruno, que foi esse curador que foi no nosso ateliê. Foi assim, um momento, uma noite especial. Assim. Ele deve estar morrendo de vergonha. E daí, esse ano, nesse novo espaço, a gente abriu o nosso primeiro showroom, que a gente pode receber clientes e todo mundo, pessoas que queiram visitar, para conhecer de perto o nosso trabalho. Né? Então, a gente tem uma seleção de peças que a gente trouxe para cá também hoje, para vocês darem uma olhada nessas diferentes criações que a gente já fez até o momento. E daí, eu acho que falando um pouco mais sobre o nosso processo criativo, eu acho que é legal falar que a gente sempre cria a partir do material, porque é normal que o designer ou o arquiteto, às vezes, se distancie do material da coisa física, ou da obra, ou da madeira, ou do granito, do concreto, e sempre perca mais tempo na prancheta, no computador, no desenho. Mas, pra gente, eu acho que é impossível começar no desenho. A gente sempre começa com o material, com experimentação, tentando entender o que a gente quer usar para depois ir desenhar de fato, sabe? Porque quando você acha um bicho, assim, não sei, tudo, você tem que entender também como fica legal isso, porque não é como madeira, você pode fazer qualquer coisa, você tem que entender, assim, como isso fica legal no desenho, como a gente pode polir, como a gente pode desenhar uma forma que esse material fica bonito, né? Porque o que o material permite também, né? Porque às vezes tem uma questão de, sei lá, de escala, por exemplo. Eu quero fazer um tampo com uma pedra. Eu posso simplesmente comprar uma pedra de 1,5 metro por 1 metro, tá? Mas e se você vai usar lixo, você tem um pedaço desse tamanho. Então aí o que você faz? Então não dá só para eu escolher que vai ser 1,5 metro por 1 metro. Eu tenho que repensar como eu vou desenhar essa mesa e como eu vou resolver isso. E aqui a gente tem um pouco esses materiais que a gente usa na coleção Nu, que foi feita a partir de tijolo cerâmico. Isso daqui é um pó de tijolo, que é sobra da construção civil, e é um material tão fino que a gente não processa, a gente não consegue processar no nosso ateliê, mas a gente tem um fornecedor que consegue fazer esse tratamento e a gente consegue esse farelo, que é o que é usado como agregado miúdo dentro dessas peças. E daí a gente resolveu pesquisar o que tinha de abundância no Brasil de material que podia ser reciclado. Então, tijolo é um material que não tem uma destinação muito correta e a gente usa muito dentro da nossa tecnologia construtiva, né? A gente sobe a parede de tijolo o tempo todo. Essa pedra, que é o bege Bahia, que é uma pedra nacional, que já foi muito usada nos anos 60, 70 também, depois ficou um pouco taxada de cafona, um pouco esquecida, assim. Existe, assim, muita sobra dela em diversas marmorarias espalhadas pelo Brasil todo, porque as pessoas não têm interesse mais em comprar elas. Assim. E o alumínio também. Como eu tinha falado lá do vidro, que é um material pouco reciclado ainda no Brasil, o alumínio, por outro lado, é um material que é muito reciclado no Brasil. O Brasil é tipo um grande expoente de reciclagem de alumínio. Então a gente quis... acho que é o país que mais recicla alumínio no mundo. Então, a gente quis olhar para esses materiais que já tinham uma cadeia de reciclagem estabelecida. Né? E daí a gente pode ser fundido e transformado em muitas coisas. E essa coleção que se dedica à essência dos materiais, né? Onde a gente quer que os materiais falem por si só. Então, a gente não usa nenhum tipo de pigmento, nenhum tipo de máscara, resina, nem nada. A gente só usa aqueles 4 materiais e cimento como um aglutinante para criar essas peças, que são bancos, mesas laterais, mesas de centro. E é engraçado pensar que dentro do nosso processo de criação dessas peças, a gente estava muito inspirado pelo filme Duna. Então, a gente assistia os filmes, quando comprou o livro, começou a ler e tal. E acho que esse universo distópico, assim, meio que fez sentido para a gente na hora de criar aquelas peças. As cores do deserto. E que Duna é um filme que se passa no futuro, né?
não sei se todos assistiram, mas ele é um futuro em que as pessoas aboliram a inteligência artificial e que elas não usam mais tecnologias que a gente usa, tipo computador, calculadora, porque eles não querem que as máquinas pensem por nós mesmos. Então, a gente pensou assim, cara, acho que tem um pouco a ver essa distopia, esse futuro, porque acho que o futuro das nossas criações é sempre reaproveitar o que já está aqui sem uma grande tecnologia, na verdade. Nosso processo é bem rudimentar, assim, é bem ancestral até. Tipo, é alumínio que é fundido numa forma de areia, é tijolo que é triturado e incorporado ali numa massa que vai numa forma. Então, não tem nada muito tecnologicamente sofisticado nisso, sabe? E... Ele não vai falar tudo. Eu acho que daí, esse ano ainda, uma das nossas mais recentes criações também é essa outra coleção que a gente chama de Bru, que vem de bruto, né? E é a coleção em que a gente mais consegue incorporar esses elementos reciclados dentro da criação das peças. Cerca não, 70% dessa massa é feita de entulho de obra. Então, esse é o maior volume de material reciclado que a gente até agora conseguiu colocar dentro de uma peça, 70%. E ela é feita toda a partir da demolição de algumas paredes do nosso próprio ateliê, em que a gente se mudou, né, recentemente, esse ano. A gente mora lá também no terceiro andar, então para adaptar o lugar para se transformar numa casa, né, a gente fez algumas mudanças e processou esse entulho, que é um entulho, assim, acho que um dos mais tradicionais das construções brasileiras, que tem tijolo, argamassa, azulejo, e é basicamente isso, né? Pedra, concreto. E a gente hoje tem essa máquina, que é uma trituradora de entulho, que a gente consegue processar até chegar nessa granulometria, que é o que a gente usa na composição dessas peças. A gente já coletou alguns outros entulhos para reabastecer o nosso estoque, né? Mas a gente tem processado bastante disso para incorporar nessas novas peças. Eu acho também importante falar, essa coleção foi muito especial para a gente, porque assim, entulho é muito difícil usar, né? Assim, dá para ver, um vidro pode ficar legal de uma maneira, assim, de fora, não sei o que, mas entulho eu acho feio, né? Tá caçando, mas é muito legal essa transformação para a gente mostrar assim, nas feiras, que todo mundo, nossa, que bonito, mas era entulho, né? Assim, isso é muito, eu acho muito. Isso foi muito legal, eles com essa coleção, eu acho. Assim, realmente, quando tomar uma coisa que todo mundo sabe das ruas, das caçambas, assim, e uma coisa que dá para usar, dá para ser uma mesa, dá para ser um banco, isso. E é um material que não tem uma destinação muito clara ainda, porque aquelas outras coisas que a gente tinha falado até então, né? Vidro, plástico, alumínio, são coisas que, bem ou mal, tem um pequeno ciclo, as pessoas conseguem entender como você consegue reaproveitar elas. Né? O entulho é uma coisa assim, que ninguém faz ideia do que faz com aquilo, né? Você pode usar para fazer, não sei, um aterro, ou usar para fazer enchimento de uma coisa aqui ou ali, mas não tem um certo do que fazer com isso, sabe? Tanto que cada cidade tem sua política de manutenção e descarte de resíduos sólidos diferentes. A gente tenta pesquisar e ler bastante sobre isso, mas dentro dessas legislações não existe também um destino muito certo para esse entulho. A gente sabe que tem que descartar ele numa caçamba de forma correta, mas ele vai para um aterro sanitário. Não vira nada, sabe? Então, a gente queria pensar em como reaproveitar essas coisas que são inaproveitáveis hoje em dia. E, bom, acho que o que leva a gente a pensar um pouco mais sobre o futuro da Simply é essa maximização do reaproveitamento dos materiais, não só com o granite, mas com outras coisas, como foi aquela cadeira LT que a gente mostrou lá,
E essa é uma versão dali que a gente traz os materiais mais crus, que são pedra, madeira, papel, vidro. As mesmas coisas. As mesmas coisas, só que sem esse tratamento para transformar ela em uma cadeira mais elegante. A gente acha que ela tem que ser com os próprios materiais mesmo, porque as pessoas têm que entender que aquilo tem uma beleza, sabe? E acho que sempre, dentro do nosso trabalho, vai existir essa soma do design brasileiro com o design tradicional. Porque são duas culturas muito potentes quando se fala de design, né? Então, a gente consegue pensar em clássicos dinamarqueses, em clássicos brasileiros. Eu acho que essa sopa de referências é o que inspira muito a gente também, né? Mas também para falar que agora, assim, a gente vai, na verdade, começar a trabalhar com outros materiais que a gente não vai produzir mais, assim, com madeira, munição, mas sempre, assim, pensar em como reaproveitar os materiais, né? Mas a gente quer também, agora, deixar um pouquinho de carne e começar a fazer coisas mais... Expandir esse leque de produção. Sim, esse é o futuro agora para a gente. E acho que a gente acabou falando já um pouco disso, né, sobre isso do material e desenho. E eu acho que quando a gente pensa em criação com transformação de resíduos, reaproveitamento de coisas, a gente tem um limite, né? Porque a gente não consegue só desenhar uma coisa e ela vai ser produzida. Eu acho que isso, na verdade, é bom. A gente acha interessante ter um limite para as nossas produções. A gente tem essa cartela de coisas, entulho, papel, taco, alumínio, granilite, cerâmica, assim, mas tem um limite do que você pode fazer. Eu não posso só, enquanto designer, criar o que eu quero. Eu acho que eu tenho que criar a partir do que aquele material vai me oferecer também. É um desafio, mas um desafio importante agora, né? Tem que pensar. E eu acho que outro desafio dentro desse nosso trabalho é como a gente consegue ensinar para os nossos clientes sobre reaproveitamento e também como a gente consegue ensinar a indústria sobre reaproveitamento. Eu acho que talvez seja muito utópico, assim, mas eu acho que de alguma forma a gente já sente que consegue fazer um pouco isso e ainda quer fazer mais, assim, chegar numa escala em que a gente consegue reaproveitar o tecido de fábricas, de grandes fábricas de móveis que já produzem de forma, assim, da mesma forma há muitos anos, né? Então acho que esse pode falar, não vou falar não, mas tem lojas, fábricas que já entraram em contato com a gente, perguntando, vocês podem ajudar a gente a repensar o nosso pode fazer isso, como a gente pode repensar isso, mas assim, só para falar aqui isso que a gente quer também, assim, a gente quer ensinar o consumidor também a indústria. E legal para você, dá para ter coisas bonitas. E eu acho que a gente está muito pequeno ainda, né? Mas assim, isso que a gente quer realmente no futuro, seja como assim. Eu acho que essa é a forma da gente resolver aquele problema lá que a gente falou, que é, alguém liga e fala, eu tenho 1 tonelada de lixo aqui, você consegue fazer alguma coisa? A gente não, mas a gente tem parceiros que têm esse tamanho, tem essa escala, talvez sim. E eu acho que isso é o futuro da Simples, sabe? Esse é o próximo passo. Acho que é isso. E não sei se tem pergunta, não sei como funciona. Primeiramente, parabéns. Adorei muito tudo que vocês apresentaram. Achei de uma elegância absurda e de um cuidado de curadoria de materiais excelente. Fiquei bem impressionado positivamente. Já conheci um pouquinho, mas vendo assim de perto, bem surpreendente. E eu tenho 2 perguntas bem práticas assim, sobre o tempo de secagem, principalmente dessas peças maiores, né, desses pés de mesa e até no próprio tampo. E se vocês também fazem parte de serralheria ou se é algum fornecedor externo. Sim. Então, a serralheria é um fornecedor externo que a gente usa, alguns diferentes, depende do projeto, assim. Igual a fundição do alumínio também é uma outra pessoa que produz para a gente. E sobre a secagem das peças, assim,
o concreto tradicional, né, demora 28 dias para ter a cura total. O que a gente faz na nossa produção é que a gente concreta as peças e deixa elas curando numa proteção úmida para manter ali aquela cura mais lenta por 3 ou 4 dias no máximo, e daí a gente já consegue desenformar essas peças e dar o processo de lixação inicial, assim. Mas a peça ainda não está pronta, ela ainda está curando, mas a gente já consegue lixar ela. Então, a gente demora, assim, a peça demora 28 dias para curar, mas a gente já consegue trabalhar elas a partir do 4º dia. É porque 90% Da força, da resistência. força e já é nos dias iniciais, depois está assim, o final. Tipo, nas primeiras 24 horas, assim, a massa já consegue uma resistência tipo, de quase 50%, sabe? Então já é ok. E fazer investimentos menores que não sejam produtos. Não, isso é possível. Pequenininhos, né? Sim. A gente estabeleceu que o maior tamanho que a gente pode fazer é 60 por 60. Então, porque isso dá para uma pessoa pegar, é fácil de transportar. Pequenininho também vai ficar lindo. Pequenininho. Não, a gente queria começar na verdade a fazer os. Lajotinhos de pernas e tudo mais. Sim, é possível. E assim, a gente precisa assim, só. Vocês nunca mais fizeram bancada? Fizemos, assim, a gente ainda tem feito, a gente tem a nossa linha autoral, mas a gente ainda faz projetos para arquitetos, escritórios. Mas não é o que vocês querem fazer. Não, a gente faz, assim, a gente tem interesse, não é o que a gente... Às vezes é mais complicado, porque demora mais, você é um novo molde, então ele tem que refazer seu arquiteto, não... você sabe, né? Mas a gente faz, por exemplo, nesse momento a gente está com um projeto de bancada em andamento, que é para um apartamento em Botafogo. A gente está, assim, fechando um projeto para uma bancada em São Paulo, que seria a primeira bancada que a gente ia fazer fora do Rio. Assim, a gente fez a bancada do Maurício Arruda no apartamento dele aqui no Rio recentemente. A gente continua fazendo esses projetos, sim. Vou saber. Sim. Eu ia perguntar mais ou menos a mesma coisa do Lucas, assim, a mesa de jantar vocês demoram 28 dias também para fazer ela, tipo, Não, ou assim, mais, a gente dá um prazo de produção, entrega, depende, se for uma região de teste, de 45 dias para o cliente. Mas a gente está com ela pronta antes disso. Assim. Opa, Não, já falei. Agora mais ou menos uma semana tem que ser mesmo. Segredo empresarial. Uma semana, mas assim, mas a gente não consegue pegar uma mesa uma Sim, semana. claro. Tem Mais a entrega para o computador, a embalagem. Claro. E isso é legal falar também, né? Que a gente ainda não tem uma grande equipe para entrega das mesas. Então, muitas vezes a gente vai porque ela tem uma montagem um pouco mais especial. Então, a transportadora ou o cliente pede para a gente ir para fazer a montagem da mesa. A gente envia o tampo separado dos pés. E é um sistema bem fácil, assim. Tem um encaixe embaixo com parafusos, mas como é uma coisa muito pesada, a gente entende que precisa de uma montagem mais especializada. Então a gente vai. O tampo pesa 100 quilos e cada pé pesa tipo... 25 quilos cada pé. A gente é uma populista. Isso que eu ia botar. Não tem problema. Não é tão pesado assim. E esse peso é a versão padrão da mesa, que tem 2,20 por 1 metro. Mas a gente já fez uma mesa dessa de 2,60. E daí a gente... isso é legal, que acho que a gente nem colocou na apresentação também, mas a gente agora começou a vender nossas peças para fora do Brasil. Então a gente já enviou peças para os Estados Unidos, para São Francisco, para Nova York, e a gente teve um pedido de uma mesa de jantar para lá, mas aí foi... Não sei ainda. Aí foi calma, daqui a pouco. Vamos ver. Fecha a passagem para vocês irem. Mas aí a gente está tentando pensar tipo, num manual, fazer uns vídeos assim para explicar, porque não é nada difícil na verdade. É só aprender como faz.
Quebrou. Aí não sei o que faz. A gente falou, Seguro. Aí eu tenho uma pergunta. Diga. Quando vocês estão lixando a beleza do benedito, vocês estão lixando para vir aparecendo os grãos, né? Como é que, às vezes, você tem que lixar muito, às vezes, com os pratos vão aparecer, você colocou um vidro amarelo ali, e ele mexeu. Vocês têm uma margem de espessura que vocês lixam para esse peso para aparecer? Eu acho que depende do, por exemplo, esse aqui a gente lixa mais do que esse aqui, por exemplo, porque esse aqui é muito denso, né? Então aparece muito rápido. Mas os vidros são grandes, né? Então, no início só aparece um pequeno, assim, não sei como explicar isso, mas tem que aprofundar um pouquinho mais para mostrar mais o vidro, né? Isso é uma coisa. Mas Isso é uma coisa muito técnica, assim, meio engraçada até. Mas, por exemplo, naquela peça lá, quando a gente lixa, a gente perde cerca de 4 milímetros do tamanho original. Então, isso é uma coisa que a gente até conta na hora de fazer a forma, assim. É uma escala muito pequena, né? Mas é tipo de 2 a 3 milímetros na parte de cima e de 1 a 2 milímetros embaixo de lixação lixada. Quantas horas por milímetro? Aí o sorry, que é não, mas na verdade não demora muito, não. Porque a gente entra com água, tem os discos de diamantados, né? Então, e não demora muito. Acho que isso é legal de falar, que às vezes as peças menores dão mais trabalho de serem feitas do que as peças maiores. Porque aí a gente tem tipo, um suporte para a máquina, para conseguir a máquina ficar gerando em você e mexendo a peça pequena. E acho que a peça grande é, sabe, mais prático assim, de fazer. Mas eu acho que você falou que é ser frustrante, mas eu acho que na verdade o contrário, porque cada mês, ou pelo menos os brancos, são diferentes. Então é bem assim, meditativo, às vezes lixar, porque aparece os vírus, fica bonito, fica assim, legal. Na verdade, isso é um processo bem legal, eu acho. E uma mesa ficou fininha, assim, diferente. Mas isso tem um controle de qualidade também sobre a espessura que pode ter. Por exemplo, pode lixar bastante, mas não pode ter menos do que 4,5. Né? Por causa da sim, então, porque assim, as mesas elas não podem ficar mais finas do que 4,5 centímetros, porque a gente tem 4 parafusos compradores que vão dentro dela. Então, pode, assim, se ficar muito fino, o parafuso vai vazar. Então, tem tipo uma jaqueta que entra ali dentro, que tem tipo 3,6 centímetros, E aí você já completa ela com parafuso. Não, a gente fura depois. A gente faz o tampo, daí tem um molde, né, onde faz a marcação dos furos, fura e coloca. Vocês têm muita perda de peças, tipo, colo de quebrar, por exemplo? Porque eu fiquei pensando naquela do revestimento, sabe? Geralmente, quando a gente reveste um espaço, tem muita quebra, né, do revestimento. E aí vocês usam de novo, né? A gente acaba usando de novo, acontece isso. Volta para o serviço. Por exemplo, assim, aquele revestimento, né, que foi o primeiro que a gente fez, nossa, deu muito trabalho, foi muito difícil. E algumas peças foram perdidas, a gente voltou com elas de volta para o ateliê e a gente começou a reaproveitá-las para fazer bandejas também, sabe? Então ela acabou virando um outro produto. Mas às vezes tem umas perdas na produção, mas a gente consegue processar e utilizar. Eu adorei essa norma agora, mais densa. Sim. Tão lindo. Obrigado. O banco. E aí a gente faz assim uma. Ao invés de você fazer essas peças de lucro, investimento com isso, né? Sim. Não, é super possível. Eu queria falar, os pés das peças eram um grade da janela da ateliê. Olha, que a gente tirou, a gente cortou e dobrou. Eu acho que isso às vezes também é um desafio, né? Porque, por exemplo, se você chega num serralheiro e pede uma estrutura dessa,
Isso aqui é muito simples e fácil de fazer, né? Mas aí chega com, mas era uma grade, aí você vai ter que lixar, então tem um trabalho muito maior quando você quer reaproveitar coisas. E por isso também acaba se tornando um pouco mais caro o processo e o resultado final, né? Mas a gente acha que isso faz parte, né? Acho que, enfim. Marceneiro nunca quer aproveitar aquele armário antigo. Né? Não, Ele quer fazer novo. Era de novo, ele sempre quer aproveitar e Ele sempre quer fazer um novo pra mim. Quando você fala um pouco do futuro e de fazer em larga escala, fiquei pensando que justamente a escala do menor é que faz dar certo, né? Porque você tem um tempo grande para cada peça, tem a mão de dedo. E aí eu fiquei curiosa sobre esses próximos passos com larga escala, o que vocês pensaram em ensinar, em analisar o que a própria fábrica de dar consultoria, como é que seria? Se vocês já pensaram, se isso realmente está no futuro. Não, isso é uma coisa que a gente ultimamente tem pensado muito, assim, porque acho que dentro do mercado de design de produto é muito comum que exista uma fábrica que convida designers ou tem seus próprios designers para produzir, para desenhar uma linha de produtos e lançar esses produtos, assim. Mas esses produtos sempre são pensados da forma tradicional. Por exemplo, olhar isso aqui e falar, eu vou fazer essa estrutura, então vou pegar um perfil de aço novo e vou produzir. Eu acho que para a gente, o que a gente tem vontade agora é entrar nesse mercado de que é uma fábrica, mas não produzir com materiais novos, produzir com o próprio resíduo que essa fábrica tem. Hoje em dia, as fábricas têm uma regulamentação que elas têm que dar uma destinação correta para os seus descartes, né? Mas por que não reaproveitar isso dentro da própria produção e virar outro móvel, virar outra peça de novo? Acho que isso é o que a gente quer fazer, porque a gente consegue fazer numa escala maior, sabe? Mas é difícil porque eles têm que mudar os processos, né? Eles têm que repensar os processos também. Igual o serralheiro, que a gente nem queria usar, não queria fazer isso. gráfico, mas é Eu acho que o que a gente tirar quer, o que a gente quer fazer com que essa outra escala entenda é um pouco mais difícil, mas é mais interessante para todo mundo, para o nosso planeta, para a gente tem que repensar como a gente age, como a gente usa, como a gente consome, sabe? Esse é o grande talento de vocês, né? Tipo, o estúdio, né? A peça, né? É um olho. Eu acho que é um pouco isso. E às vezes era também ensinar as pessoas a olharem para aquela coisa de forma diferente. Assim, eu acho que se eu mostro isso aqui para você sem mostrar isso aqui é nada, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, é só, não sei, eu acho que é um pouco ambicioso, eu acho que a gente quer tentar isso e não sei, vamos ver. Tomara. Eu acho que vocês já fazem. Eu fiquei muito chocado com as mensagens das pessoas querendo. E teve um dia que a gente estava no escritório conversando, o que é design? O que é design? O que é design? Aí eu falei, Mari, explica o que é design. Aí a gente ficou... E aí quando eu vi as mensagens, eu fiquei tipo... Cara, a pessoa ela viu um negócio lindo e aí ela se ligou no processo para produzir aquela coisa linda e está pensando no descarte das coisas que ela tem, sabe? Então, isso é design. Fazer a pessoa, pelo desenho, se ligar no processo. Sim, e eu acho que a gente tenta mostrar muito essa cadeia produtiva, né, para as pessoas entenderem o que ela consome, o que ela tem, como é feito. E, assim, para entender também que nada surge magicamente, assim, né? Uma cadeira, ela não existe assim. Ela tem todo um processo, tem uma cadeia, os materiais vêm de algum lugar, eles vão para algum lugar, sabe? Então, acho que a gente tenta mostrar isso também nas nossas redes sociais, no nosso site, quando a gente vai falar com as pessoas. É isso. Parabéns. Obrigado. Se quiserem ver, pessoal. Eu também quero passar. Restaurante
Não,